Vamos lá iniciar nossa aula hoje. Como eu já falei para vocês, eu vou dar aula de ontem e de hoje, tá? Então, essa é a nossa primeira aula aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho no centro cirúrgico, tá, pessoal? Em relação à nossa formação, né? A equipe de enfermagem. Eu vou estar falando aí um pouquinho do nosso trabalho nesse setor, tá bom? Então, vamos lá iniciar. O pessoal que circula dentro do centro cirúrgico deve apresentar boas condições de saúde, não podendo ser portador de infecções agudas ou crônicas, principalmente de orofaringe e de pele. É obrigatório o uso de uniformes privativos, como eu já tinha falado para vocês, né? Que dentro do centro cirúrgico a gente tem um uniforme privativo do setor. Que esse uniforme ele é composto de calça comprida, jaleco, unissex, ou vestidos geralmente aqueles aventais, tá? Gorro para proteger gorro para proteger os cabelos, máscara, propés, sapatilhas. Geralmente essas sapatilhas aí a gente não usa, tá, pessoal? É sapato fechado. Esse aqui tava na apostila, mas esse aqui não, a gente não faz o uso mais, tá? Sapato fechado, pessoal. Usado e os propés que a gente vai coloca em cima do sapato fechado que a gente usa nesse setor, tá bom? Aqui, pessoal, eu coloquei um modelo mais ou menos é quase que padrão. Às vezes varia a cor, mas aqui é um modelo do uniforme que é usado no centro cirúrgico, tá? Coloquei aqui para vocês ver. Quando acabar eu vou mandar os slides no grupo, tá bom? E vamos lá falar um pouquinho sobre o trabalho no centro cirúrgico em si. Aqui eu vou falar também um pouquinho sobre a equipe de limpeza, tá? A equipe de limpeza ela é formada por auxiliares de limpeza. Isso aqui eu já até passei para vocês, creio que na primeira aula. Pertencente ao quadro do hospital ou por uma firma prestadora de serviço, pessoal. Essa equipe ela pode ser tanto pertencente do quadro hospitalar, funcionários do hospital, como o hospital pode estar contratando uma firma aí para prestar esse serviço, tá bom? Em qualquer dos casos, no entanto, a equipe sempre trabalha sobre a orientação técnica do enfermeiro responsável, tá, pessoal? Toda essa equipe ela vai trabalhar embaixo da orientação do enfermeiro chefe do setor. Como eu falei para vocês, acho que foi na última aula, no centro cirúrgico tem um enfermeiro chefe, tá? Tem o enfermeiro assistencial que vai lá estar prestando auxílio e tem o enfermeiro chefe ele faz mais o papel burocrático, vamos dizer assim. Ele tá lá para resolver os problemas em termos dessas questões, tá? Atribuições da enfermagem. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o enfermeiro-chefe, tá bom? Promover a unidade de pessoal e de material necessário para o seu bom funcionamento. Então, o enfermeiro-chefe, ele vai promover tanto o pessoal, a equipe em si, como também a necessidade de material. Isso aí é competência do enfermeiro-chefe, tá? Ele é responsável por essas duas questões aí, para não deixar faltar nem funcionário e nem em questão de material também, tá bom, pessoal? Organizar o trabalho a ser feito distribuindo de forma racional, tá? Vai organizar toda a forma de trabalho do centro cirúrgico, distribuir a função, tudo direitinho para cada um. Comandar o pessoal baseando-se nos princípios éticos de relacionamento humano, preocupando-se com o seu crescimento profissional. Coordenar e supervisionar a assistência prestada ao paciente no transoperatório, executando sempre que houver necessidade. Aqui eu coloquei algumas atribuições, tá bom? Do enfermeiro-chefe.
Atribuições de enfermagem, pessoal, do circulante. Essa aqui que eu coloquei, essa imagem que eu coloquei para vocês tem na apostila, tá? Eu tirei essa imagem da apostila de vocês. Atribuições do circulante, vamos dizer assim, que é a função do técnico de enfermagem. Ou ele vai atuar como circulante ou como instrumentador cirúrgico, né? Com que eu já expliquei para vocês. Essa função dessa parte aí de deixar todo o material cirúrgico abrir, deixar lá todo prontinho, é a função do instrumentador cirúrgico, tá, pessoal? Pode ser caso um de vocês for fazer esse curso específico, for querer trabalhar nessa área, tá bom? É alguma das atribuições, tá? Auxílio ao instrumentador cirúrgico. O circulante da sala, ele vai prestar auxílio ao instrumentador cirúrgico, tá bom? Que vai, tipo, no caso, um de vocês, quando vocês se for trabalhar nessa área e vai atuar como circulante. Vamos lá falar sobre esse auxílio ao instrumentador cirúrgico. Ajudar o instrumentador a vestir o avental, o capote e calçar as luvas estéreis, tá? Isso é uma atribuição. Colaborar na montagem das mesas auxiliares, fornecendo os materiais estéreis e os líquidos necessários ao instrumentador, dentro dos princípios de asepsia, pessoal, tá? O instrumentador vai lá se paramentar, você vai prestar esse auxílio para ele. O instrumentador se paramentou, vai ter lá a cuba, que ele vai precisar colocar alguns líquidos, alguns antissépticos que o cirurgião vai precisar usar, você vai ajudar também, vai auxiliar, tá? Essa aí também é uma das funções do circulante. Aí aqui ó, o auxílio que você vai prestar ao anestesista na hora da anestesia, tá? Posicionar o paciente de acordo com o tipo de anestesia que ele irá receber, tá? Existem várias posições cirúrgicas que mais na frente eu coloquei umas imagens para vocês verem com uma das principais posições cirúrgicas, tá bom? Então, auxiliar o posicionamento de acordo com o tipo de anestesia que o paciente vai receber, é uma das funções, tá, de vocês. Nesse momento, é fundamental orientar o paciente e apoiá-lo psicologicamente para obter a sua colaboração. Tem hora que a língua quer enrolar aqui. Aqui, pessoal, ó, essa imagem também tem na apostila, tá? Você vai auxiliar o paciente para anestesia, tá bom? Aí essa imagem eu tirei de lá, vocês podem ir lá, verificar, dar uma lida, tá bom, pessoal? Por favor, estudem pela apostila de vocês, pesquisem outras coisas também. Vamos lá continuar. No decorrer da anestesia, o circulante deve prestar especial atenção a alterações que o paciente possa apresentar, tá bom? Tais como mudança de coloração de pele e da mucosa, que é normalmente a cianose ou a palidez aí, tá bom? Aceleração ou diminuição da pulsação, sudorese, dentre outras, a fim de prevenir complicações, tá bom, pessoal? Vocês vão ficar aí prestando atenção no paciente para detectar qualquer tipo de alterações. Caso você veja, você já comunica o cirurgião, a equipe, o anestesista, tá bom? E também a competência do circulante observar o gotejamento das infusões e dos líquidos drenados, tá, pessoal? Como a gente viu na última aula lá em questão dos drenos, das sondas, tá? Que tem pacientes que na cirurgia o cirurgião vai colocar, tá bom? Então é competência de vocês, do circulante, quem for atuar como circulante, observar, tá? Essas secreções, tá? E geralmente essas secreções a gente tem um horário específico que a gente deve observar, anotar a coloração, anotar a quantidade, tá, pessoal? Tudo isso é importante. No início da cirurgia, aqui eu colocar algumas atribuições no início das cirurgias, vamos lá. Auxiliar a equipe cirúrgica a vestir o capote ou avental, amarrando as tiras
do decote do cinto e depois oferecê-los as luvas, tá, pessoal? Vocês vão auxiliar a equipe, o circulante em si, né? Quem atua vai atuar diretamente nessa área, pessoal. Quando vocês forem estagiar, o preceptor, ele vai também reforçar, tá? Todas as orientações que de vez em quando aqui eu tô dando para vocês, o que vocês devem fazer, mas o preceptor também vai orientar, tá bom? Nessa questão aí. Ajudar a colocar o paciente cuidadosamente em posição adequada à operação, tá? É uma atribuição, tá bom? Utilizando todos os recursos disponíveis para evitar ao máximo que a tal posição cause danos ao paciente, tá bom? Aqui, pessoal, a gente vai falar também normas e rotinas no centro cirúrgico. Aqui eu coloquei algumas posições cirúrgicas que o paciente ele fica na sala operatória, tá bom? Ele pode ficar para fazer a cirurgia, algumas posições, tá bom? Aqui essa primeira, creio que é uma das mais conhecidas, né? Decúbito dorsal, tá, pessoal? Que é a famosa aí que a gente chama meio popular, peito para cima, mas esse aqui a gente vai a nome dessa posição é decúbito dorsal, tá? Decúbito ventral, pessoal, tá? Essa segunda aqui também tem essa posição também. Vamos lá. Decúbito lateral. A posição ginecológica, tá bom? Que também é bastante conhecida aí, também tem cirurgias realizadas nessa posição aí. Aí essas duas posições também, Trendelenburg e Proclive, pessoal, tá? São duas posições cirúrgicas também que eu coloquei aqui para vocês observarem, tá? Quando eu mandar o slide, quando vocês forem estudar aí para a prova, vocês verificarem também, se quiserem pesquisar na internet mesmo, outras imagens também, vocês podem ficar à vontade. E vamos lá continuar. Atendimento no ato cirúrgico. Prender o paciente firmemente na mesa cirúrgica, tendo cuidado de não comprimir os vasos e nervos, pois isso pode ocasionar vários problemas no pós-operatório, tá? Pois, pessoal, você vai lá posicionar o paciente na mesa operatória, mas com todo o cuidado, com toda a delicadeza, para não comprimir vasos, para deixar o paciente à vontade, tá? Querendo ou não, é um ato, uma cirurgia, o paciente normalmente está apreensivo, está nervoso, mas a gente tem que prestar o melhor auxílio para ir e deixar o paciente à vontade, com que o paciente se sinta seguro na realização daquele ato, tá bom? Descobrir a área operatória e oferecer antisséptico à equipe cirúrgica, tá, pessoal? Você vai lá, vai descobrir a área que vai fazer a incisão e oferecer o antisséptico à equipe cirúrgica. Colocar a placa neutra do bisturi elétrico. Eu já tinha falado isso aqui para vocês, eu creio que na segunda aula, tá? Em relação ao bisturi elétrico. Tem essa placa aí e coloca. Normalmente, pessoal, quem mexe com essa placa aí, quem auxilia também diretamente é o instrumentador, tá bom? Vamos lá, colocar a placa neutra do bisturi elétrico, caso ele vá ser usado na panturrilha do paciente ou em outra região, conforme a cirurgia, tá bom? Após o término da cirurgia, vamos lá. Desligar o foco e os aparelhos elétricos, afastando-os da mesa cirúrgica, tá bom? Quando terminar a cirurgia, pessoal, isso aí vai ser atribuições do circulante, tá? Vai desligar os aparelhos, afastando todo da mesa cirúrgica. Auxiliar o médico no curativo da incisão cirúrgica, oferecendo as soluções antissépticas comumente usadas, como água oxigenada, solução aquosa de iodo, e fixando o adesivo, tá bom, pessoal? Quem vai fazer o curativo em si é o cirurgião. Ele mesmo, esse primeiro curativo aí, feito no centro cirúrgico, o cirurgião ele faz, mas o circulante vai prestar auxílio pro médico, tá bom?
Remover os campos e em seguida vestir e agasalhar o paciente adequadamente, tá bom? Você vai remover os campos estéreis lá e em seguida vai vestir e agasalhar o paciente adequadamente. Quando o cirurgião autorizar, encaminhar ele para a sala de recuperação pós-anestésicas, tá bom? Instrumental cirúrgico básico. Vamos lá. É aquele comum a qualquer operação, devendo estar presente em todas elas, independente da especialidade, pessoal. Como posso falar para vocês? Material, aquele material que ele é fixo de toda cirurgia. Toda cirurgia tem que ter aquele material que você vai lá no CME, vai lá pedir. Toda cirurgia ele tem esse material fixo, tá bom? E assim, o auxiliar de enfermagem deverá conhecê-lo muito bem, principalmente o instrumentador, tendo em vista o bom desempenho de suas funções, tá, pessoal? Todo circulante, a pessoa que trabalha fixo dentro do centro cirúrgico, ele conhece perfeitamente os materiais comumente usados nas cirurgias, tá? Com apenas esse instrumental, é possível realizar várias cirurgias gerais de pequeno porte, sem necessidade de outros instrumentos mais específicos, tá? Então, vamos dizer que é o instrumento base, tá? Que toda cirurgia ele tem que ter lá na mesa cirúrgica, lá pro instrumentador cirúrgico tá disponível para ofertar, tá bom? Aqui eu coloquei uma imagem da mesa do instrumentador cirúrgico, tá bom? Esse kit aqui é o kit básico, pessoal. Esse aqui é o kit básico que eu tava falando aqui para vocês, que toda cirurgia ela tem. Esse aqui é o kit básico. Aí geralmente vamos lá, é uma esterectomia, e vai lá, pega o kit básico, mas pega o kit de esterectomia. Essa parte aqui, pessoal, é o kit de uma cirurgia, tá bom? Isso aqui já vai estar, isso aqui é o campo, tá? Que já vai estar todo arrumadinho. Esse aqui é os aventais da equipe. Quando vier, vocês vão auxiliar a vestir, tá bom? A pessoa que trabalha lá na sala operatória, no centro cirúrgico, circulante. E essa mesa aqui faz parte, ela é do instrumentador cirúrgico, tá? Ele vai ofertar todo esse material aí pro cirurgião. Ele que organiza essa parte aqui, é o instrumentador, é a função, pessoal, do instrumentador cirúrgico. Vamos falar aqui a paramentação cirúrgica, tá? Eu já citei muito, mas não custa nada falar mais uma vez, tá, bom, pessoal? Porque isso aqui é muito importante para vocês. Paramentação cirúrgica, gorros. Sua utilização tem o intuito de evitar a contaminação do sítio cirúrgico por cabelo ou microbiota presente nele. O gorro deve ser bem adaptado, permitindo cobrir totalmente o cabelo na cabeça e face. Óculos ou máscaras protetoras dos olhos. Vamos lá falar. Sua utilização é devido às doenças transmissíveis por substâncias orgânicas dos pacientes. Propés, pessoal. Tudo isso aqui vocês vão utilizar, tá? Lá no centro cirúrgico. Propés. Esse procedimento consiste em proteger a equipe à exposição de sangue, fluidos corporais e materiais pérfuro-cortantes, tá, pessoal? Que a cirurgia vai mexer com sangue, né? Para evitar aí contaminação da equipe propriamente dita, tá? E a escovação das mãos, pessoal, a degermação, tá? Que a equipe cirúrgica faz antes de todo o procedimento cirúrgico, tá bom? É um processo que visa a retirada de sujeira e detritos de redução substancial ou eliminação da flora transitória e redução parcial da flora residente, uma vez que a eliminação dessa última é virtualmente impossível. É necessário a retirada de joias e de acessórios da região das mãos, punhos, antebraços,
A torneira deve ser acionada por pé ou cotovelo, tá, pessoal? Essa torneira aí lá da área de escovação da mão, ela é acionada, geralmente é no pé. Se não for no pé, no cotovelo, jamais na mão, pessoal, porque vai ter o risco não vai contaminar. Então, como é um procedimento invasivo, um procedimento que deve ser estéril para evitar o máximo contaminação, pessoal. Tudo isso é pensado no centro cirúrgico, tá bom? Em relação a essa torneira aí, ou vocês vão ver para ela ser acionada no pé ou no cotovelo, jamais com a mão, jamais, jamais, jamais. Não tem, em hipótese alguma, isso pode acontecer, tá bom? A torneira deve, já lei isso aí, tá bom? E a escovação deve ser feita com água corrente, aprofundadamente asséptica, tá, pessoal? Tem que fazer essa escovação aí bem direitinho. Geralmente essa escovação ela gira em torno aí de uns 10 a 15 minutos que a equipe cirúrgica faz, tá? É uma lavagem bem asséptica mesmo, tá bom? Instrumental cirúrgico básico, pessoal. Os bisturis são instrumentos de herese e se apresentam com tipos e tamanhos variados. São compostos de um cabo de tamanho variável acoplado à lâmina móvel, que também pode variar em forma e tamanho, tá, pessoal? Esse aqui é o instrumental básico, mas eu também já falei para vocês que existe o bisturi elétrico, tá? Que eu já apresentei, já mostrei as fotos também. Mas esse aqui é o modelo mais, talvez que vocês já conheçam, tá bom? Aí aqui eu coloquei essa imagem para vocês verem, ó. Esse bisturi aqui vocês já, creio que vocês conhecem, para ver a numeração, a angulagem reto, tem esse angulado aqui, varia a numeração, tá bom, pessoal? E aqui é os cabos, que pega o bisturi e ele vai ser acoplado aqui. E esse cabo aqui, ele dá um apoio melhor para quem for manuseá-lo, tá? As tesouras, assim como os bisturis, são instrumentos de diérese e tem diferentes formas e tamanhos também, tá, pessoal? Que eu vou apresentar para vocês. Também as tesouras, aqui faltou um espaço, são arrumadas na mesa de instrumental com a ponta voltada para o instrumentador, tá bom, pessoal? Essa questão aí de arrumação da mesa, pessoal, é tudo com o instrumentador cirúrgico. O instrumentador cirúrgico, pessoal, vocês, se for se interessar por essa área, tem um curso específico, tá bom? Porque são várias pinças, elas são bastante parecidas, então eu estudo aí aprofundadamente. Então o instrumentador ele conhece cada uma, ele aprende a forma, isso aí vocês vão aprender nesse curso, tá? De instrumentação cirúrgica, caso alguém vai se interessar, ele vai aprender a forma de organizar essa mesa aí, tudo certinho, para poder auxiliar na forma correta, vamos dizer, na forma correta auxiliar o cirurgião, tá bom? Então, em relação aí essa arrumação dessa mesa aí é função do instrumentador cirúrgico, tá bom? Aqui eu coloquei também alguns modelos das tesouras, tá? Algumas as mais usadas, não vão, as mais usadas, as mais comuns, tá bom? Que aí tem a tesoura cirúrgica com a ponta romba, que a gente chama, que é essa aqui, tá bom? Aí tem com a ponta fina, tem a tesoura reta e a curva. São as principais, mas existem vários tipos, tá bom? Isso aí vocês vão estudar especificamente, se vocês, caso alguém vai se interessar para fazer essa instrumentação cirúrgica, tá? Para trabalhar nessa área. As pinças hemostáticas são instrumentos de hemostasia utilizados para pinçar os vasos e impedir o sangramento. Essas pinças podem ser retas ou curvas e têm tamanhos variados. Aqui também eu coloquei para vocês, tá? O modelo dessas pinças também, ó. A pinça reta e curva, tá? Que essas duas. E essas outras aqui, tá bom?
Só para vocês a nível de conhecimento, tá bom? Mas se quiserem se aprofundar mais, igual eu falei, tá bom? Fazer o depois, se alguém se interessar, fazer esses cursos que vocês estudam cada um especificadamente, todos os tipos certinho, caso alguém vá querer ser instrumentador cirúrgico. Fio cirúrgico, a gente vai falar agora um pouquinho. Também denominados fios de sutura, os fios cirúrgicos são utilizados com duas finalidades básicas: sutura de tecidos orgânicos para facilitar a cicatrização, ligaduras de vasos sanguíneos para impedir o sangramento, tá? As duas funções básicas aí dos fios cirúrgicos. Aqui eu vou falar também os fios cirúrgicos, eles são tem uns que são absorvíveis e outros não, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho. São produzidos com material, os absorvíveis, tá? Eu vou falar agora um pouco. São produzidos com materiais que podem ser eliminados pelas células e líquidos corporais durante e após a cicatrização dos tecidos. Eles são de dois tipos: de origem animal, produzidos a partir do intestino do boi ou de carneiro, sendo conhecidos como não sei nem pronunciar essa palavra aí direito, tá? Ela em inglês aí é complicado. Aí tem o simples, que é o chamado cromado, tá, pessoal? E aqui os fios cirúrgicos inabsorvíveis não desaparecem, permanecendo envolvidos por um tecido fibroso, mesmo sofrendo a ação dos líquidos do corpo. Esses fios são de 3 tipos, pessoal: de origem natural, de origem sintética e de origem animal também, tá? Vamos lá falar de origem natural. Fabricados a partir de seda ou de algodão, ou ainda do linho também que é produzido, tá bom? De origem sintética, produzidos em laboratório, podendo ser de nylon, poliéster ou polipropileno metálico, de prata e bronze ou aço ou inoxidável, pessoal. Então, assim, vai ter 2 tipos, né? Aqueles fios cirúrgicos absorvíveis, que o nosso organismo vai absorver esses fios, tá bom, pessoal? E os não absorvíveis, que são aqueles fios que a gente precisa fazer a retirada deles, tá bom? E aqui essa nossa primeira aula terminou, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre o CME, tá bom? Vamos lá iniciar nossa aula, falar um pouquinho sobre o CME. Gente, o CME é a Central de Material de Esterilização, tá bom, pessoal? O CME é lá onde produzido materiais estéreis, não só para o centro cirúrgico, mas para todo o hospital, pessoal. Lá na clínica médica, em todos os setores vai ter material que é produzido no CME, tá bom? Lá onde a gente vai realizar a esterilização de gases, de todo esse material, pinça, essas coisas que a gente usa também nas clínicas, é utilizado no CME, tá? Que é a Central de Material de Esterilização. Vamos lá. O CME é o conjunto de áreas destinada à limpeza, preparo, esterilização, guarda e distribuição de material para todo o hospital, como eu falei para vocês, tá bom? Se caso você não se identificar e empreste diretamente em auxílio ao paciente propriamente dito, aqui o CME é uma boa área aí que você vai prestar assistência, mas indiretamente, possamos falar assim, né? Então não vai ter contato direto
com o paciente propriamente dito. Vamos lá. Pode ser dividido em 3 tipos, pessoal: descentralizado, semicentralizado e centralizado, tá bom? O descentralizado, vamos lá. Cada unidade é responsável por preparar e esterilizar os materiais que utiliza. O CME é descentralizado. O CME é semicentralizado. Cada unidade prepara o seu material, mas o encaminha à central de material para ser esterilizado. E o centralizado. Os materiais de uso das unidades são totalmente processados na central de material de esterilização. Vantagem do CME: produzir as técnicas de limpeza, preparo e empacotamento a fim de assegurar a economia de pessoal, material e tempo, tá bom? Manter reserva de material a fim de atender prontamente a necessidade de todo o hospital, pessoal. Como eu falei, o CME não vai estar só disponível exclusivamente para o centro cirúrgico, não. É para atender todo o hospital. Então, existe uma demanda muito grande aí nesse setor, tá bom? De trabalho, de preparo, de armazenamento, tá bom? Tem que ser bastante cauteloso e bastante, como posso falar, agilidade, né? De quem trabalha, de quem gerencia essa unidade, para não deixar faltar nenhum tipo de material, tá bom? Desenvolver treinamentos específicos permitindo maior produtividade, facilitar o controle de consumo e de qualidade do material esterilizado. Dependências básicas: recepção e expurgo. A área destinada a receber o material usado no centro cirúrgico e nas demais unidades do hospital, para a execução ou completamento da limpeza. Ou completação da limpeza, perdão, tá, pessoal? Então, essas duas dependências aí, recepção e expurgo, onde eles vão receber esse material sujo para entrar o meu negócio tem uma tosse. Para entrar no setor de esterilização, tá bom? Esse local precisa ser devidamente preparado e isolado de entrega de material limpo, a fim de evitar contaminação do que foi recém-esterilizado, tá, pessoal? Então, o expurgo, eles não podem, tipo, a recepção e o expurgo, onde sai e onde entra o material, eles não podem ser perto um do outro para evitar reinfecção desses materiais esterilizados, tá? Preparo do material: local onde se realiza o preparo e o empacotamento ou acondicionamento do material a ser esterilizado, tá, pessoal? Então, é aquela imagem, a primeira lá, que eu vou só repetir aqui. É a sala onde é preparada aí, que vai ser fazendo as dobras, tudo direitinho desse material. Vai ter a sala de preparo, vai ter a sala de armazenamento, vai ter a sala de expurgo, a sala de distribuição, tá bom? Tudo certinho, para ter um fluxo correto, tudo para evitar contaminação, tá bom? Esterilização: espaço onde estão instalados as autoclaves e as estufas empregadas para esterilizar o material, tá, pessoal? Que eu também coloquei a imagem aqui, onde são o local onde é instaladas essas autoclaves, tá bom? Guarda e distribuição. A guarda e distribuição é a parte reservada ao armazenamento ou estocagem do material estéril em armários, prateleiras e, modernamente, em cesta de aço inoxidável, do tipo gaiola. Nesse local também que se dá a distribuição do material a todas as unidades do hospital, tá bom?
Então, aí é lá onde é armazenado esse material depois dele esterilizado. E é onde vai ser distribuído tanto para o centro cirúrgico como para outros setores, tá? Posto de enfermagem também. Dentro do CME também tem um posto de enfermagem. Área que se constitui no centro administrativo, onde se encontra a chefia e a secretaria dessa unidade, tá? Então vai ser lá onde o chefe desse setor, ele vai estar lá prestando todo o auxílio e resolvendo a parte burocrática, tá bom, pessoal, desse local. Sala de reserva, destinada à estocagem de materiais de consumo novos, como, por exemplo, seringas, agulha, gases, algodão, luvas, tá bom? Vai ser lá onde vai ser a sala onde vai estar reservada em relação a esses materiais, tá? A copa, a área reservada para servir lanches rápidos. A copa todo mundo sabe, né? Então, dentro do CME também tem, porque é um setor privativo também. Geralmente ele é acoplado aí ao centro cirúrgico, tá bom? Aí vai ter também o vestiário, tanto como no centro cirúrgico, tem um vestiário feminino e masculino. No CME também tem, tá bom? Esse vestiário masculino e feminino destinado aí aos funcionários desse setor. Aqui, essa imagem aqui também, ela é é uma maquete da estrutura física e como deve ser a central de material de esterilização para garantir o fluxo, tá bom, pessoal? Essa imagem aqui também eu peguei de vocês, da apostila de vocês, tá? Vocês podem dando uma olhadinha lá, que tem todo um fluxo direitinho. Tudo é feito para evitar contaminação, tá bom? Desses materiais. Aqui eu coloquei alguns conceitos básicos de microbiologia, tá? Em relação a esterilização, desinfecção, antissepsia, entre outros. A gente vai falar um pouco agora. Vamos lá. Esterilização. Conjunto de meios empregados para exterminar todos os germes, inclusive os esporos, tá bom? Então, a esterilização é completa, tá, pessoal? Várias técnicas, vários meios para excluir esses germes e esses esporos, tá bom? A desinfecção, meios empregados para destruir os germes na sua forma vegetativa. Ela pode ser ou não destruir os esporos. Ela pode ou não, né, destruir os esporos. Antissepsia, meio através dos quais se impede a proliferação dos germes. Na antissepsia são empregadas substâncias chamadas antissépticas, tá bom? Então aqui eu coloquei alguns termos para vocês dar uma relembrada aí, caso não tenham visto, tá? Para ficar mais esclarecido em relação à esterilização, tá? Esterilização, desinfecção, antissepsia, essas coisas. Asepsia, conjunto de práticas e técnicas através das quais se evita a penetração de germes em locais ou objetos e insetos dos mesmos. Descontaminação, processo de inativação ou retirada de micro-organismo com o objetivo primordial de dar ao profissional de saúde condições para manipular artigos médicos hospitalares com segurança, tá bom? Classificados em relação ao risco e potencial de contaminação. Vamos lá. Artigos não críticos, pessoal. São todos aqueles que entram em contato com a pele íntegra do paciente. Esses artigos devem ser limpos. Exemplos do termômetros que a gente utiliza também na clínica, em postinho de saúde. Então, esses são materiais considerados não críticos, tá bom? São materiais que a gente deve ser limpo. A gente vai só passa um álcool 70, passa com algodão, então a gente limpa esses materiais. Artigos semicríticos.
são os que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas do paciente. Esses artigos devem ser desinfectados, exemplos, acessórios de respiradores artificiais e anestesias gasosas, tá bom? Artigos críticos são aqueles que penetram na pele e nas mucosas do paciente. Esses artigos devem ser esterilizados, tá bom, pessoal? Exemplo, instrumentos de corte ou de ponta. Geralmente a maioria das vezes é instrumental cirúrgico, ou então aquelas tem pinças que a gente usa também em curativos, tesouras, tá? Então, que vai entrar em contato com a pele do paciente. Então, essas coisas aí que pode causar infecção tem que ser materiais que devem ser esterilizados, tá bom, pessoal? Artigos contaminados. Vamos lá. São os que entram em contato com sangue. Aqui tá junto, ó. Tenho que separar. Terminar, eu vou separar para mandar para vocês. Artigos contaminados são os que entram em contato com sangue, pus, excreções e secreções do paciente, sem levar em consideração o grau de sujeira presente, tá? Aqui vamos falar um pouquinho de atividades desenvolvidas. Limpeza do material. Antes de falar da limpeza, vamos lá. Limpeza do material é realizada no expurgo por meio de máquinas ou manualmente, como é mais comum, tá? Essa limpeza aqui do material normalmente é a lavagem, tá, pessoal? Saiu lá da sala operatória, vai lá pro expurgo, então vai ter a limpeza. Geralmente essa limpeza aí, pelo menos aqui em Rio Branco e CME que eu conheço, essas limpezas são tudo manual, tá? Não sei se tem alguma por meio de máquina, que atualmente eu não sei passar essa informação, mas eu creio que não ainda. Essa limpeza aqui no expurgo é feita pelo técnico lá, mas ela é manualmente, faz a limpeza, depois a desinfecção para poder passar para a esterilização, tá? Vamos lá. Há várias maneiras de fazer a descontaminação. A mais comum é colocar o material em uma solução química desinfectante, que seja comprovadamente ativa e presente de maneira orgânica. Deixar agir normalmente por um período aí de 30 minutos, tá? Preparo do material. As atividades realizadas na área do preparo do material têm como finalidade revisar, selecionar, preparar e acondicionar o material para ser posteriormente esterilizados, tá bom, pessoal? Então vai ser nessa parte aí que vai organizar esse material, selecionar, cobrir, fazer aqueles pacotes que são feitos lá dentro para deixar ele prontinho para ser esterilizado, tá? No local de preparo do material, vários cuidados devem ser tomados para acondicioná-lo adequadamente. Dentre esses cuidados, destacamos escolher o envoltório apropriado ao tipo e volume do material, assim como o método de esterilização, tá? Que será submetido àquele material. Então, cada material, ele tem um envoltório, um preparo específico, tá bom? Vocês vão no estágio, vocês passam também pelo CME, tá? Vocês vão conhecer rotina, vocês vão conhecer esses materiais, vocês vão conhecer o expurgo, como é feita as lavagens, isso aí tudo direitinho, tá? Observar se o material está rigorosamente limpo, preparar e acondicioná-lo o material de acordo com a técnica padronizada, cujo objetivo básico é atender os princípios da asepsia, tá bom, pessoal? Vamos lá. Existem diferentes métodos de esterilização, os quais são classificados em dois grandes grupos, os métodos físicos e os métodos químicos, tá bom? A gente vai falar um pouquinho. Métodos físicos de esterilização. Nesse grupo, apresentaremos 3 métodos de esterilização diferentes: o de calor úmido, o de calor seco e o de radiação, que a gente vai falar, eu vou falar cada um deles agora para vocês, tá?
Vamos lá falar um pouquinho do calor úmido. O método de esterilização pele-calor úmido é o mais seguro e também o mais utilizado para esterilizar a maior parte dos materiais médico-hospitalares. Sua eficiência depende da penetração do vapor saturado sob pressão nos pacotes ou caixas a uma determinada temperatura, durante um certo tempo. Cada tipo de material exige um tempo de exposição diferente e um determinado grau de temperatura, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do calor seco. A esterilização é feita por meio de um processo de flambagem ou pelo uso de estufa, tá bom, pessoal? A flambagem é utilizada basicamente em laboratórios e consiste em aquecer o material diretamente sobre a chama até ficar rubro, tá, pessoal? Mas normalmente no CML, essa parte aí ela é feita por uma estufa, tá? Então, creio que eu até coloquei uma imagem de uma estufa aqui. No próximo, aí na frente eu vou mostrar para vocês, tá? Já na estufa, denominação comercial do forno pastel. O material é acondicionado em caixas metálicas ou em recipientes de vidro refratário resistentes em altas temperaturas, tá bom, pessoal? Então tem um forno específico lá que a gente coloca esse material dentro da estufa para realizar aí, tá? Essa esterilização. Aqui eu coloquei essa imagem da estufa, tá bom? Para vocês dar uma conhecer. Tem essa imagem também, é da apostila também, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada aí na internet, tem umas imagens de umas estufas mais modernas, tá bom? Conhecer mais um pouquinho, pessoal. Deixando claro também para vocês não ficar preso somente a nossas aulas, pesquisar, tentar conhecer mais sobre esse setor, tá bom? Tanto o centro cirúrgico em si como o CME, que são praticamente acoplados aí. Procurar outros conhecimentos, tá bom? Se aprofundar mesmo, realmente. E o radiação. Vamos lá. Esse método de esterilização é caro e complexo, não sendo utilizado em hospitais, mas sim em indústrias especializadas, tá bom? Em material médico hospitalar. O raio gama e o cobalt 60 destinam-se especialmente à esterilização de materiais descartáveis, como seringas, agulhas, gases, drenos, sondas, tubos, entre outros, tá bom, pessoal? Então, essa esterilização aqui de radiação é um método caro, tá bom? Que não é utilizado aí dentro do hospital em si, tá? Coloquei aqui só para vocês saber, tá? Sobre esses 3 métodos aí, o de calor úmido, o calor seco e o de radiação, tá bom? Métodos químicos de esterilização, vamos lá. São aqueles que utilizam produtos químicos tanto em forma de gases como líquidos. Um dos gases utilizados para a esterilização de material médico hospitalar é o óxido de etilênio, tá bom, pessoal? É um gás tóxico, incolor e inflamável para evitar a penetração e poder bactericida, tá bom? Para fazer a destruição das bactérias, tá? Vamos lá. Esterilização por líquidos. A utilização de produtos químicos líquidos destinados à desinfecção, que também tem que ter um espaço, ou esterilização é indicado somente para aqueles materiais que não podem sofrer a ação do calor, mas que suportam o meio líquido, e ainda quando não se dispõe da esterilização pelo óxido de etileno. São exemplos desses materiais plástico, acrílico e polietileno, tá bom? Então, isso é um pouquinho da esterilização líquida, tá? Então, basicamente isso. São utilizados produtos químicos líquidos para realizar essa desinfecção ou, propriamente dita, essa esterilização, tá bom, pessoal?
Vamos lá falar um pouquinho o objetivo da nossa área, né, na enfermagem no CME. O serviço de enfermagem no CME acredita-se na segurança da esterilização, como garantir o bom atendimento aos pacientes. O enfermeiro possui o papel fundamental no gerenciamento do setor e coordenação das atividades, pois é o profissional que detém o conhecimento de todas as técnicas e princípios de enfermagem, tá bom? Atuar na conscientização da equipe, no desenvolvimento das normas de rotina das técnicas corretas em todas as atividades e assistências prestadas ao paciente, tá, pessoal? Então, aí no CME, o objetivo nosso aí, de vocês do técnico de enfermagem também, prestar, querendo ou não, pessoal, o CME também não presta auxílio, não direto, mas indiretamente ao paciente, tá bom? Que é produzindo aí produtos estéreis, tá, pessoal, para garantir a segurança dos procedimentos realizados no paciente, para evitar contaminação, para evitar infecções futuras, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Muito obrigado, boa noite e até amanhã.